Oi pessoal, eu sou o Muris e esse é o Oito Olhos. Bom pessoal, eu comecei a pensar em gravar essa série de vídeos quando eu me vi falando sempre sobre a questão de representatividade do mundo LGBTQIA+, em filmes, séries, livros, jogos e tudo mais. E a falta, né, que tem isso, quando eu mesmo, tipo assim, o filme que eu vou falar hoje é um filme de 2013 e eu só fui assistir ele ontem. Então assim, é muito louco a gente sempre falar muito sobre esse tipo de coisa quando a gente mesmo que está inserido nessa comunidade, a gente não assiste. Então, a partir disso eu falei, então quer saber? Começaria a falar sobre porque estamos em quarentena, não tem mais nada para fazer. Mas também com uma reflexão aí, né? Pra tipo assim, se você se identificar, eu vou falar de alguns filmes que eu gostei, alguns filmes que eu não gostei. E se tiver pelo menos uma pessoa assistindo esse vídeo e se identificar com aquela história, eu tendo gostado ou não, que assistam, que todos assistam, né? E tipo assim, a gente batalha tanto para que esse filme, né, alcance novos públicos e que continuem produzindo coisas assim. E acho que o primeiro passo pra gente fazer com que esses filmes ganhem visibilidade é a gente mesmo dar visibilidade a eles, né? O que, como a gente pode ver, não acontece muito bem. Esse primeiro filme que eu resolvi falar chama Flores Raras aqui no Brasil. Originalmente o nome dele é Reaching for the Moon. E assim, é um filme americano, mas ele se passa praticamente inteiro no Brasil. E eu me deparei com várias questões assistindo esse filme. E foi meio que por causa dele que eu falei, não, peraí, eu preciso falar muito sobre ele e ficar falando, fazendo 1 milhão de stories não vai ser o suficiente. Então, vamos falar sobre ele de verdade. Então, primeiro eu vou ler a sinopse que tem no Amazon Prime sobre ele. Bom, nessa sinopse a gente já viu alguns problemas, porque tipo, ou usaram o Google Tradutor, ou quem fez a tradução não sabia exatamente o que estava acontecendo. Porque a sinopse é o seguinte: Brasil, década de 1950. Conta a história de amor entre Elizabeth Bishop, grande poeta norte-americano, mas assim, estamos falando de uma mulher, mas tudo bem, que ganhou o prêmio Pulitzer, e Lota Macedo Soares, arquiteto, mas é uma arquiteta, brasileiro, que projetou e supervisionou a construção do Parque do Flamengo. O bispo, eu acho que ele queria falar bishop, uma mulher emocionalmente frágil e insegura se fortalecerá graças à influência benéfica de Lota. O filme é baseado num livro chamado Flores Raras e Banalíssimas. E assim, eu nunca li esse livro, mas eu meio que me deparei com essa história agora que eu tava lendo um livro que chama Devassos do Paraíso, que conta a história do movimento gay no Brasil desde o descobrimento. E num determinado momento ele fala sobre essa história das duas. E eu falei assim, nossa, que loucura. E nesse livro, vários momentos, quando falam de algumas pessoas, eu procuro no Google pra ver a cara dessas pessoas. Ou como falou que ela era uma poeta, eu falei, nossa, eu quero ler algum poema dela, né? Só pra conseguir me inteirar melhor do que estava acontecendo ali. E nisso me deparei com esse filme que, tipo, na época, eu lembro de ter saído, mas assim, eu nem fui atrás. E agora que eu me deparei no livro, eu falei, não, calma, eu só vou continuar esse livro depois que eu assistir o filme. Aí eu fui atrás do filme. Assim, eu já falei a sinopse do filme pra vocês, eu não quero falar muito pra também não dar spoiler, mesmo sendo uma história real, então assim, se você jogar o nome dessas pessoas no Google, você já vai saber praticamente a história inteira, então eu recomendo que você nem pesquise muito sobre, porque o filme tem uns plots bem interessantes. Mas muito além de ser, assim, um filme gay, ponto final, ele fala sobre a história de duas mulheres extremamente bem-sucedidas, uma brasileira e outra norte-americana. E, tipo assim, uma ganhou o prêmio Pulitzer e uma outra era uma arquiteta incrível que participou de uma super obra no Rio de Janeiro, riquíssimas, maravilhosas. E uma das coisas que mais me fez gostar desse filme, além de falar sobre uma relação homossexual de duas mulheres extremamente bem-sucedidas, é o momento histórico em que ele se passa. Ele começa ali no fim dos anos 50, vai até nos 60, um pouquinho dos anos 70. Então ele aborda o surgimento da Bossa Nova, ele fala sobre quando começou a ditadura militar aqui no Brasil e sobre o ponto de vista dessa mulher norte-americana, lésbica, sobre tudo isso que estava acontecendo aqui. Então é muito legal. E pra mim a cereja no bolo, pra assim, eu tenho que falar sobre esse filme, é ele abordar sobre assim, o conceito de família, ainda mais no âmbito homossexual. Porque ele desconstrói muito, né, todo esse conceito de família tradicional brasileira de um jeito muito bonito e muito simples e fácil de entender. Então é muito legal pensar que assim, isso já estava acontecendo. Essa parte eu não sei o quão real ela é. Mas está passando ali no filme que é baseado numa história real. Então assim, tendo acontecido aquilo ou não, só de ver esse cenário acontecendo nos anos 50, 60, é muito legal. Bom, e direto eu vejo também várias pessoas falando, nossa, mas todos os filmes gays são sempre muito pesados, são sempre muito dramáticos e tudo mais. E assim, de fato, esse filme também tem um pouquinho de drama, também tem um pouquinho dessa carga pesada.
Só que a relação delas é construída de uma forma tão leve, tão gostosa, e as atrizes têm uma química tão boa, que assim, a forma que ele é construído é muito boa e vale a pena você assistir pela essa evolução do relacionamento delas e até talvez se identificar e refletir um pouco aí sobre o que é relacionamento tóxico, o que eu tô fazendo pra ajudar ou não meu parceiro e como a gente tá inserido todo mundo nisso, né? Essa identificação também eu achei muito, muito legal. E o elenco do filme também é bem legal. Quem faz a Bishop é a tia Zelda na série da Sabrina. E quem faz a Lota, que é a arquiteta aqui brasileira, é a Glória Pires. Então, assim, é lógico que não são artistas LGBTs, o que é uma pena, mas, assim, é muito difícil a gente achar realmente filmes, séries, qualquer coisa assim, com essa representatividade, que eu vou falar mais sobre isso em algum outro vídeo, que realmente usa esses artistas. Né? A Miranda Otto já participou de grandes produções, tipo O Senhor dos Anéis, enfim, vários, tipo, ela tem uma filmografia muito grande, apesar de eu ter conhecido mais o trabalho dela agora com Sabrina, confesso. Mas, né, se você for ver a filmografia dela, tem muita coisa legal. E agora a Pires, que, tipo, é bem levada a sério aqui no Brasil, né? Ela, tipo, é uma atriz muito grande aqui pra gente. Mas, assim, o filme tá longe de ser perfeito. Eu, particularmente, gostei muito. Eu acho que ele peca em algumas coisas, mas é mais de ritmo. Tipo assim, o final eu achei muito abrupto. Mas, por exemplo, os primeiros 40 minutos que mostra mais com calma a construção do relacionamento delas são incríveis. Então, assim, se você for analisar o filme como, nossa, o crítico de cinema está aqui entre nós analisando a estrutura do filme, talvez você não goste muito. Mas se você analisar o geral, a trilha sonora, a construção dos personagens, a construção da relação entre elas e essas coisinhas, eu acho que você vai gostar sim. Mas agora, se você aí estiver pensando, que legal, Murilo, eu vou assistir esse filme agora na Amazon Prime, assista, só que tome muito cuidado com uma coisinha. Na Amazon Prime só tem esse filme dublado. E aí, tipo assim, a voz da Glória Pires é uma voz de uma outra pessoa, o que é muito estranho. E aí, quando ela fala português, essa voz continua e continua muito estranho. E personagens que só falam português no filme, também não é a voz original deles. Eles redublaram essa pessoa falando português, por algum motivo que eu não entendi. E deixa artificial demais, tipo... É esquisito. Então é isso, pessoal. A dica de hoje foi essa. Esse filme tem na Amazon Prime, então, assim, não tem muita desculpa pra você não assistir. Porque, assim, eu sei que muitos filmes LGBTs, eles estão nas entranhas da humanidade. Você tem que caçar a internet inteira pra você encontrar, mas esse não é o caso deles. Então, assim, não façam como eu e não esperem mais muitos anos pra vocês assistirem esses filmes. Então, assim, nos próximos dias eu vou falar, sim, de mais vários filmes antigos que eu fui assistir só agora, porque, como eu disse, a gente reclama tanto sobre esse problema de visibilidade, quando a gente mesmo que está inserido nessa comunidade, muitas vezes passa batido nesses filmes. Então, fica mais essa reflexão e assistam.